Olá pessoal, meu nome é Tomás, eu sou psicólogo clínico, psicoterapeuta, professor universitário e hoje eu trago para vocês um conteúdo falando sobre o conceito de finitude, nós como seres humanos que vamos morrer. Então hoje eu vou trabalhar com vocês como a ideia de morte, a possibilidade da nossa finitude tem um impacto, um poder transformador nas nossas vidas quando a gente se assume como essa possibilidade. Pensar na morte é algo que angustia, que cria uma dor. E o ser humano, como eu já trouxe para vocês em outros vídeos, a nossa mente está sempre fugindo de sentir sofrimento e dor, sofrimento emocional e dor física. E quando eu penso na minha finitude, vem uma angústia profunda. Então, naturalmente, o ser humano ele evita pensar na morte. E a gente vive numa sociedade que evita, porém, ao mesmo tempo, estamos sempre sendo bombardeados com esse temor dessa possibilidade, mas não como algo que possa ser apropriado para criar mudanças, mas sim a ideia de morte aparece como sendo algo que temos que temer, que temos que nos proteger. Então, o aspecto mais espantoso do poder morrer é que ele singulariza a minha existência. Ao assumir que só eu posso morrer a minha morte, que minha existência é finita, que minhas experiências são minhas, descubro minha responsabilidade inexorável pelo meu existir. Então, basicamente, o que acontece? Quando eu olho para a morte de frente, quando eu vejo que é uma possibilidade que pode acontecer em qualquer momento, eu acabo entrando em contato com algo que é mais meu, com a minha singularidade, com a minha essência. Então, quando eu trago essa possibilidade e olho para ela de forma sincera, eu consigo identificar aquilo que é do campo do impessoal e aquilo que é do campo do singular, daquilo que eu realmente quero para mim. Então, se eu trago essa possibilidade, se eu acredito que que eu posso morrer hoje ou amanhã, as minhas escolhas vão ter muito mais valor. Eu vou tomar muito mais cuidado naquilo que eu vou fazer, porque cada momento é um momento único. E quando eu falo cuidado, aqui não é se colocar de maneira defensiva. Quando eu falo cuidado, aqui é me apropriar das minhas escolhas. Saber que aquilo que eu estou escolhendo pode ser a última ação que eu faça na minha vida. Então eu vou dar mais valor para tudo aquilo que eu faço. Dessa maneira a vida ela toma uma cor, ela ganha mais sabor. Quando eu reconheço que a vida ela é muito delicada, cada momento acaba sendo um momento que pode trazer uma contemplação profunda, pois cada momento é único. E quando a gente vê com cuidado, a vida ela jamais se repete. Cada momento que a gente vive jamais será igual. Então, entrar nesse tipo de reflexão e ver como isso pode dar um novo sentido à vida, pode trazer uma nova luz sobre como eu vivo a minha vida, é extremamente poderoso. Então, existir é ser para a morte, é ser mortal. Vida e morte se copertencem. Ao singularizar-me, minha finitude revela que cada momento da minha vida é único e irrecuperável. Então, essa que é a grande questão do conceito de morte. Uma vez que eu reconheço que a minha vida é delicada e que existe a possibilidade de que eu possa morrer em qualquer instante, então cada momento da vida se torna um momento valoroso. Passam por esse tipo de reconhecimento quando alguém próximo acaba falecendo, acaba desencarnando, acaba morrendo. Por quê? Porque aí a pessoa ela vive a finitude de forma mais próxima. Não só assim, também pessoas que passam, por exemplo, por doenças que existe a possibilidade de morrer, principalmente por pessoas que passam por tratamentos de câncer ou por acidentes graves onde a vida esteve por um fio. Geralmente a pessoa que passa por esse tipo de situações, ela acaba tendo uma mudança muito forte na vida dela. Ela acaba tendo um despertar. Ela deixa de fazer coisas, ela reconhece que pouco importam, e ela vai
direcionar as suas escolhas, a sua vida para aquilo que ela for ver que mais importa para si. Então, a gente pode ver muitos casos de pessoas que fizeram transformações profundas na sua vida a partir dessa experiência próxima da morte. Então, porém, a gente não precisa passar por essa experiência para fazer mudanças. Por isso é que trazer o conceito de finitude na clínica psicológica, no tratamento terapêutico com os pacientes, é muito importante. Qual que é a proposta heideggeriana para lidar com a morte? Então, a proposta não é ficar pensando sobre a morte, porque ficar só pensando na morte paralisa, que é o que acontece com muitas pessoas. Elas ficam com pânico, com medo da finitude, e elas acabam cada vez se isolando mais, elas acabam ficando mais fechadas nas suas casas, evitando viver. Porque se a gente for ver, a morte é você parar, é você não ter mais movimento. Se a gente vê, a vida é movimento. Se você decide se proteger por medo da morte, em última instância você está se matando já, porque você está deixando de viver, você está deixando de ter movimento. Então a vida é o quê? A vida são escolhas, escolhas em ação. Se a gente for ver bem o que é o existencialismo é você estar sempre fazendo escolhas. Cada escolha determina uma ação, uma relação com o mundo. E quando a gente reconhece a nossa possibilidade de finitude, reconhece que somos muito delicados, então essas escolhas são escolhas apropriadas. Eu vou me implicar naquilo que eu escolho, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã para fazer diferente. Então, mais bem é assumi-la. Isso exige que a morte, permaneça como uma possibilidade. Então é importante ver a morte não como algo que me paralisa, mas sim como um motivador de fazer mudanças sobre aquilo que eu realmente quero na minha vida. Então, é a possibilidade mais própria do Dasein, que é o ser aí, pois subjaz ao ser em jogo da minha existência e ninguém pode substituir-me no meu morrer. Então, às vezes estamos tão contaminados pelas influências dos outros que te gostaria de fazer mudar de emprego, porém, nossa, o que fulaninho vai pensar? O que os meus pais ou o que o meu meio social vai achar se eu sair do trabalho que eu estou e inicio um projeto que eu adoraria fazer na minha vida? Pois bem, se você fica pensando no que o outro vai pensar e isso está te limitando a fazer essas mudanças, pense o seguinte: se você morrer, o outro vai continuar na sua vida. Ele vai continuar pensando ou deixar de pensar em você. Então, não espere deixar passar a vida para quando você esteja próximo do leito da morte, próximo de bater as botas, pensar, putz, poderia ter feito diferente, poderia ter feito aquilo que eu queria, mas deixei a minha vida passar. Então, se aproximar do conceito de morte ajuda a olhar realmente o que importa e poder se arriscar em fazer movimentos, em deixar a vida mais plena, em deixar a vida mais viva sobre aquilo que a gente realmente quer. Então, a morte é irremissível, pois não se articula a outros entes do interior do mundo em possibilidades existenciais. Então, não tem a ver com os outros, tem a ver apenas comigo mesmo. É insuperável, como extrema e derradeira possibilidade. Então, quando ela vier, não há volta. É certa e indeterminada, pois não é possível saber de antemão como é essa experiência e, portanto, uma ameaça constitutiva do existir. Então, a morte, se a gente olha para ela e está carregando ela aparece como uma ameaça. O importante é não ficar apenas nesse lugar da ameaça, e sim trabalhar com ela como um motivador de transformação e de ação. Então, o ser mortal é tecer biografia, tornar-se alguém lidando com coisas e outros, uma trança de história compartilhada que acontece sobre o fundo e em direção à morte, constituindo-se como sentido. Então, ser psicólogo fundamentado
nessa linha heideggeriana, exige que se assuma a existência própria e do outro com quem se encontra como ser mortal. Este pode ser um dos aspectos centrais da contribuição de Heidegger para a psicologia, sua compreensão do ser humano, a partir dessa relação do ser com a morte. A analítica existenciária não é apenas um compêndio de existenciários, é um caminho de apropriação da sua existência. E para finalizar, eu vou trazer para vocês uma reflexão que eu fiz sobre a morte. É uma breve reflexão existencialista sobre a morte. Ela vai chegar, não sei quando nem como, mas é a única certeza que tenho na minha vida. E quando ela chegar, meus amigos, eu vou saber. E é muito bom ter essa noção de que a qualquer momento a morte pode vir, não para ficar apavorado dela, bem pelo contrário, como é algo inevitável, insuperável e absoluto, não preciso me preocupar com ela de antemão. Do que sim preciso me ocupar é de me apropriar bem das escolhas que faço enquanto estou vivo. Isso sim está no meu poder. Escolher como viver cada momento, já que ele realmente pode ser o último. A morte não traz apenas o fim de um ciclo, mas, por sobretudo, dá a qualidade única de cada momento que vivemos. Ela nos lembra constantemente que a vida é única, que cada momento jamais se repetirá, que ela pode ser bela e, se quisermos, podemos encontrar um sentido que nos transcenda. Enquanto mais estamos conscientes das escolhas que fazemos, menos tememos a morte, já que se ela vier, não haverá arrependimento, só a certeza de que vivemos uma vida plena e sincera com o nosso próprio ser. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deem o seu like, isso ajuda muito o canal a se propagar. Quem quiser também pode me seguir no meu perfil do Instagram e também se inscreva. Bom, aqui temos uma área de comentários, fiquem bem à vontade de comentar e eu vou ficar bem contente em responder. Tá bem, pessoal? Então nos vemos nos próximos vídeos. Até!